como é que está a bajulação dentro do contexto religioso? Existem pastores bajuladores, crentes bajuladores, aquele pastor que trata melhor as ovelhas, que quanto mais dá no dízimo, mais a consideração, o tratamento do pastor para com ele é diferente. Aquela ovelha que faz exageros, bastante exagerado no pastor com o objetivo de ganhar alguma coisa. Fala um pouquinho sobre a bajulação dentro do contexto religioso. Bem, como disse a priori, a bajulação está em todo sítio, toda a faceta da sociedade. E as instituições religiosas não são exceção. Sim. Bem, temos, digamos, muitas denominações religiosas em que a questão da bajulação é muito sonante, muito mesmo. Há aqueles crentes que querem ser o quê? Que querem ser o centro das atenções, que querem demonstrar ao pastor que é o que mais né, contribui financeiramente, que é o que está sempre aí, ou seja, não procede de forma a agradar a Deus, porém procede de forma a agradar o pastor. Não, o próprio pastor fica feliz quando vê que como é que se chama onde se mete o ofertório? Como se chama aqui? O casofilaço, né? Casofilaço. Cada igreja chama disso, né? Cada igreja outras denominações chamam de balaio. Balaio. Normalmente o pastor, quando um crente vai lá ouvir barulho de moeda, quando o pastor ouve barulho de moeda, há uma satisfação. Mas quando sente aquele senhor que levantou com a gravata, aqueles que deixou aquele dinheiro, até se calhar fez uma transferência, o tratamento para com o mesmo é diferente. Será que isso é uma bajulação ou o pastor está a se posicionar em prol ao desenvolvimento da igreja? Não, eu penso que não. É bajulação. Deixa-me só fazer a seguinte colocação. O pastor está aí para servir e não para ser servido. Ok, exato. Doutor Ebo, continua aí, doutor Ebo. O pastor está aí para servir e não para ser servido. Ok. E cada cristão dá a sua oferta, o seu dízimo, em função das suas possibilidades. Okay? Quem ganha mais, obviamente, que dará mais. E quem ganha menos, obviamente, que poderá dar menos. E vimos que tem pastores que prestam mais atenção nas pessoas que ganham mais. É um posicionamento errado. Ok? Na realidade, qual é o significado do termo pastor? É só vermos o exemplo prático. O pastor que cuida de quê? Das ovelhas, sem desprimor. Independentemente do seu nível acadêmico, social, do seu estatuto, ou das suas finanças, deve tratar todos da mesma maneira. Porque é pastor, logo deve apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas. No entanto, na questão de quem dá mais, quem dá menos, isso não deve ser relevante para o pastor. Por quê? Se eu ganho, por exemplo, 30 mil kwanzas, obviamente que não darei a mesma porção de alguém que ganha 200, 300, 1 milhão de kwanzas. Ou na questão do dízimo, obviamente que não será a mesma coisa, não daremos a mesma coisa. No entanto, isso não deve ser, digamos, o motivo do pastor tratar os cristãos de forma ou com indiferença. Não. Porque, na realidade, a Bíblia diz que amai o teu próximo como a ti mesmo. Não está a definir se é pastor, se não é, se é diácono, se é evangelista ou por aí fora. É para todos. No entanto, se o teu cristão dentro da igreja, ou o teu membro dentro da igreja, não tem a possibilidade de dar mais, você não pode olhar esse cristão com indiferença. E, aliás, o dinheiro dentro da congregação não é o ponto mais importante. Não é o ponto-chave. O ponto-chave é a vida espiritual do cristão. Isso é que deve ser a principal preocupação de um pastor. E não as finanças. Obviamente que as finanças são imprescindíveis, ok?
para a manutenção do templo, para a compra de aparatos, não é? Falo do patrimônio da igreja, mas não é o ponto-chave. Sim. De que adianta ter uma igreja toda apetrechada, mas tendo cristãos que não têm amor ao próximo, imaginemos. E lutam entre eles. Sério, tendo cristãos que não conseguem de alguma forma olhar o irmão que está ao lado. O culto terminou, tem carro, vai com seu carro, carro vazio, mas sabe que tem irmãos dentro da igreja que vivem distante. No entanto, isso parte da visão do pastor. Passar a ideia, né, com respaldo bíblico de que todos dentro da igreja devem ser tratados da mesma forma. E, digamos, criar mecanismo de interação, do processo da amabilidade, de amor ao próximo entre os cristãos. Não, ok, mas o que tem acontecido, né? O que tem acontecido para existir tanta bajulação na igreja? Porque tem pessoas que também oram mais perante ao pastor, porque tem intuito de ser o futuro pastor, de ter um determinado cargo, quer mostrar que é mais crente em relação ao outro. O que está acontecendo? O que envolve a bajulação dentro das igrejas? Bem, eu penso que se calhar deve ser ao fator de que muitos pastores perderam aquilo que é a essência do Evangelho. O que é a essência do Evangelho? É sobre o que Jesus Cristo fez na cruz. Ok? Aquilo que é a essência do Evangelho. O que Jesus Cristo fez na cruz. Ok? Então, se eu, como pastor, tenho bem assente o que Jesus Cristo fez na cruz e o que é o Evangelho, como é que foi a vida dos apóstolos, eu vou conseguir entender que os apóstolos foram indivíduos tementes a Deus, severos, aliás, digamos, chamavam a atenção um ao outro. Quando algo estivesse errado, eles chegavam, irmão, não concordo com isso e aquilo, porque a Bíblia diz isso, isso e aquilo. Okay? Então é importante que os pastores também tenham essa capacidade de entender isso. Quando os pastores já não têm a capacidade de compreender que certos comportamentos na igreja devem ser erradicados e tudo parte do próprio pastor, dá brecha para esse tipo de comportamento, para esse tipo de proceder, ok? Então, se você não consegue dizer ao crente, amado, isso e aquilo está errado, tu não deves fazer isso, eu não preciso que você faça isso para me agradar, porque a Bíblia não nos ensina isso, ok? Então, o crente não terá noção de que estamos diante de um pastor que, na realidade, é um pastor que vela mesmo pela rigorosidade naquilo que é o Evangelho ou o que diz a Bíblia Sagrada. Okay. O pastor deve ser rigoroso. Calma, ser bajulador é pecado? É pecado. E o pastor que permite bajulação também? Está cometendo pecado, okay. Sim. Porque eu acabei de fazer menção sobre um capítulo bíblico que fala sobre a bajulação. E tem muitos capítulos bíblicos que falam sobre a bajulação. Tem Mateus, o próprio Provérbio fala da bajulação. Ou seja, essas cartas ou versículos ou capítulos bíblicos, eles fazem o quê? Eles passam a informação aos crentes e não crentes do que a bajulação não é o caminho certo que o cristão e não cristão deve seguir. Se não é um caminho certo, eu, pastor, não posso, de alguma forma, atenuar, não é? Ou permitir que um cristão me bajule. Não posso. Ok. Não Bem posso explícito, bem explícito. Bem explícito, doutor.